Olá, olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Doutora Giane. Eu tô aqui nesse episódio chamado Fala Sem Pensar, Age Sem Controle. Quem tá chegando por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu passei a semana passada sem as lives de terça e quinta às 21h21, porque eu estava em Brasília, num congresso de marketing digital. E eu entendi que eu vou fazer o que eu sempre faço, que é dar aula, né? Eu sou professora, hoje teve prova, foi um momento, sempre é um momento tenso, muita energia, teve um aluno que foi pego oculando, e isso é muito ruim para a gente que é professor, a gente se sente muito mal de ter que tomar atitude. Enfim, vamos lá. O papo hoje é fala sem pensar, age sem controle. Quem vai adivinhar o que isso significa? Significa que o tema de hoje é impulsividade. Impulsividade. Mas, para quem está caindo aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou a doutora Giane, sou pediatra, especialista em medicina do adolescente. E o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ajudar psicólogas a atender os adolescentes, seus pacientes adolescentes, ou ainda que não atende adolescente, mas se interessa para entender o mundo deles e eles estão precisando de vocês, né? Então, eu quero ajudar psicólogo a atender adolescente, paciente adolescente, com qualquer problema emocional que seja, em apenas 4 encontros. Eu vou... Então, agora que você já me conhece, o tema de hoje é aprender um pouquinho sobre a impulsividade desse momento da nossa vida, que é a adolescência. Ele é um sintoma super comum nos adolescentes. Quando a gente diz que é um sintoma super comum, o que isso quer dizer? Que a maioria dos adolescentes, que é comum acontecer na maioria dos adolescentes, essa impulsividade, esse agir por impulso, né? E o que significa agir sem pensar? O que é um tema agir por um impulso? Da onde que vem isso, né? Mas antes eu gostaria de falar que a impulsividade, ela está sempre associada, né? Traz consigo uma emoção. E vamos pensar um exemplo. Vamos supor que eu tô que eu ajo por um impulso de uma forma muito agressiva, né? Porque eu tô sentindo o quê? De emoção, raiva. Então, esse sentimento faz o meu impulso agir de uma forma mais agressiva com aquela pessoa. E eu nem entendo por que eu estou agindo desse jeito. Já se eu tiver uma reação, né? Se eu agir eu estou fugindo da minha tristeza e por impulso eu procuro beber para esquecer que eu estou triste. Então, eu ajo por impulso, essa questão de querer fugir dessa emoção de tristeza, eu vou achar uma fuga, vou beber. Então, o tema hoje é a gente entender um pouquinho a impulsividade no momento de vida do ser humano chamado adolescência. E por que é tão importante, né, a gente entender que esse sintoma que é tão comum nesse momento de vida, por que ele é importante? Por que a gente precisa falar dele? Né? Que situações concretas na nossa vida a gente vai ver e precisa lidar com isso do adolescente? Então, ele vai... eu vou dar um exemplo bem prático que eu atendi ontem e que foi de uma garota de 14 anos, que ela fez, né, publicou fotos, entrou no grupo lá do Telegram, publicou fotos do corpo dela, sem aparecer o rosto, enfim. Mas aí, o que aconteceu? A mãe descobriu, né, estava atenta, tirou o celular dela, deixou ela um mês sem celular, ela já estava um mês, sei lá, assim, ontem quando ela chegou, e essa adolescente já acompanha comigo há algum tempo, tem um bom vínculo com ela, um bom vínculo com a mãe, a gente tem uma relação já de confiança, e a hora que a mãe, né, porque eu faço toda uma dinâmica, primeiro a gente conversa com a adolescente, sozinho com ela, nunca
com a mãe junto, né? Tem que escutar o que a adolescente tem para falar. Aí, óbvio que ela não tinha me contado isso. Quando a mãe entrou, que a gente foi conversar, então, o motivo do porquê que ela tinha tirado o celular, e veio essa história, e ela olha para mim, eu quase chorei junto com ela, com uma carinha, os olhos cheios de lágrimas, falando assim, doutora, fala para ela que eu não agi pensando, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? A vontade que ela teria de falar para a mãe, né? Eu fui impulsiva, eu queria ganhar o dinheiro, né? Isso que me motivou, isso que me fez ser impulsiva, que isso fez bater a foto e mandar a foto, né? E é um cérebrozinho de 14 anos que a gente adulto esquece como é que tá agindo. E é claro que assim a gente vai fazendo a conversa e fica claro para a mãe, né? Ela queria até passar a filha no psiquiatra e eu fui explicando para ela o que estava acontecendo nesse momento. E aí, quando eu fui dar o encaminhamento, já que ela queria tanto que a filha fosse avaliada por um especialista, e eu falei, né, depois de ter explicado tudo sobre a impulsividade, que isso faz parte do desenvolvimento do cérebro, a gente vai falar mais um pouquinho aqui, fica aqui, se você quer entender mais profundamente de onde vem esse comportamento do jovem. Mas, então, nessa conversa ficou claro para a mãe, né? Eu falei, não, doutora, nem quero mais passar no psiquiatra, já entendi. Então, são coisas que a gente precisa ter clareza, explicar, né? Porque isso diminui a angústia da mãe, reflete com o adolescente sobre os prós, os contras e as consequências dos seus atos impulsivos, das suas ações impulsivas. E as psicólogas têm esse papel importantíssimo, mas se elas não souberem que isso faz parte da adolescência normal, vamos dizer, saber diferenciar se isso realmente está relacionado a um transtorno psiquiátrico ou não, né? E é para isso que a gente está aqui. E se você acha que esse assunto é importante, compartilha com mais 3 pessoas aí que você saiba que atende adolescente, porque eu vou entender que esse tema é importante para a gente e que vocês querem saber mais sobre ele. E o tema não é, claro, a gente aprofundar na neurociência, ficar aqui, né? Eu estou até compartilhando comigo aqui no YouTube a tela aqui da região, né, que a gente vai falar, que é essa região verdinha que está aparecendo aqui, o córtex pré-frontal, que é a região, nada mais é do que uma região do cérebro, do nosso sistema nervoso central, ou seja, onde estão os nossos neurônios, que fica nessa região mais da frente da fronte, por isso que chama-se córtex, que é o sistema nervoso, pré, porque é a parte da frente, frontal, porque essa região a gente chama de fronte, que é onde está o osso, né, frontal. Então, nós vamos falar dessa região hoje, que ela é responsável por é uma das partes mais importantes e responsáveis e principais pelo controle dos impulsos, pelo planejamento, né? Então, pelo processo das emoções, de saber controlar as emoções, né? Então, quando a gente está falando de impulso, ó, quero pôr para vocês, o impulso é uma incapacidade de resistir. É como se a gente agisse sem freio, impulsividade, o impulso é uma incapacidade de resistir, é agir sem freio. Então, imagine um carro descontrolado sem freio, o que vai acontecer ladeira abaixo. E é o que acontece com os jovens. O cérebro deles, essa parte, ela ainda não está totalmente capaz de exercer as suas funções. E uma delas é o controle da impulsividade. E aí, a gente, óbvio, não vamos ficar falando, explicar todas as regiões, né? Vou entrar numa parte bem neurológica, porque eu acho que não tem essa necessidade aqui. Por isso que o tema não é falar das explicações fisiológicas de tudo como isso acontece. Até porque nós não estamos querendo formar nenhum neurologista por aqui. A gente só quer traduzir de uma forma diferente do que está na literatura, nos livros, tentar transformar em uma linguagem mais fácil de entender. Então, essa inibição desse comportamento impulsivo, né, essa é a oportunidade hoje de entender um pouquinho mais sobre isso. E aproveitar para o cérebro dele desenvolver e atingir todo o seu potencial, ele vai se desenvolvendo lá perto dos 20 anos. Então, esse momento de vida do adolescente, nesse agir sem freio,
ele precisa ser compreendido nos comportamentos que eles têm, né? E se você talvez não saiba, né, tanto sobre esse assunto, não entenda a cabeça do jovem, para você eles fazem coisas bobas e arriscadas, e você olha para ele e fala assim, mas que coisa, né? Por que será que fez isso? Por que agiu dessa forma? Se você tem dúvidas sobre isso, não entende ou não compreende, tem uma dificuldade de se colocar no lugar desse jovem, ter essa empatia, quando você tem esse conhecimento de como isso acontece na fase de vida, é bem mais tranquilo para você lidar com essas emoções do paciente adolescente. E é como se ele tivesse faltando alguns parafusos, né? Você precisa ir lá e ajudar ele a apertar os parafusinhos da região do córtex pré-frontal, que é a última a amadurecer. E aí eu quero contar para você uma pesquisa. Teve uns pesquisadores franceses que eles deram, né? Foram avaliar em pessoas voluntárias como que eles reagiam quando eram solicitados a executar uma tarefa. E aí se viu que essa resposta à ação para realizar a tarefa, ela depende do estímulo que é dado, do contexto que se encontra esse indivíduo, né, em que ambiente que ele está, como é que é a situação, e de como a instrução é dada, né? Para daí, dependendo de todas essas etapas, é que o córtex motor, vamos dizer assim, é que vai fazer com que você tenha ação. Então, para eu mexer o meu dedo, né, para eu saber que eu quero mexer o meu dedo, isso acontece numa cascata de eventos dentro do cérebro, principalmente nessa região que a gente está mostrando aqui, do córtex pré-frontal, né? Essa região verdinha aqui, e ela também é dividida em região no córtex pré-frontal dorso lateral anterior, dorso lateral posterior, o córtex pré-motor. Então temos várias áreas adentro ainda do córtex, né, dessa região. E a gente não vai ficar falando de cada uma delas aqui, né? Mas para que você entenda que essa reação, né, essa ação, ela acontece numa cascata de cima para baixo. O que quer dizer isso? Primeiro você atinge o córtex anterior, que vai ativar o córtex posterior, que daí vai ativar o córtex motor, e aí é que você tem a ação. Então, você ativa um programa no cérebro, 2 a 3 segundos depois é que vem a vontade consciente de que eu quero mexer meu dedo, que eu vou mexer o dedo, ter essa ação, combinada então com o objetivo que eu quero como a minha mente pensa e como que o meu corpo vai agir, vai fazer, executar segundos depois é que eu vou mexer o dedo. Então existe todo esse processo, imagine todo esse processo, essa cadeia de cima para baixo acontecendo nessa região dos cérebros, nessas mensagens, né? Nessas informações passadas de um neurônio para o outro. Então isso no adolescente é muito rápido e ele não tem essa região regulada, exercendo a sua função total, regulada já. E aí o que acontece? A capacidade de resistir ao primeiro impulso e agir conforme as instruções, ela só vai melhorando muito, muito, muito com o tempo, até os 20 anos. E foi o que esses pesquisadores franceses fizeram e descobriram que aos 8 anos, por exemplo, dos 8 aos 20 anos, 3 vezes mais do que comparado com uma criança. Isso melhora. Um indivíduo de 8 anos para um indivíduo de 9, essa região, essa função é regulada em 3 vezes, melhorada em 3 vezes. Então, existe uma grande diferença no cérebro de um adolescente. Captou o conteúdo? Acha que isso é importante para você atender o seu paciente adolescente? Você sabia que tudo acontece dessa forma e que essa é a região responsável pelos impulsos nos jovens? Conta para mim, compartilha, faz comentário, diz para mim se você quer saber mais sobre isso e fica por aqui. Que eu vou falar um pouco mais, nós vamos falar um pouquinho mais de um jeito errado de você, então, lidar, né, com esse cérebro que não é capaz de evitar a tempo a ação, né? Então,
E quando o jovem chega para você e diz assim, né, você pergunta para ele, mas por que você fez isso? Essa coisa arriscada, porque não tinha nada, não tem miolo na cabeça, tem o córtex pré-frontal incapaz ainda, né? E ele diz para você, porque sim, a resposta, fiz, e agora, né? Porque sim. Então, essa explicação, né, de a gente dar essa explicação, essa característica para o jovem, que ele se auto-entenda, que ele entenda também, porque ele também não sabe o que está acontecendo com ele. Ele também sofre, ele também fica angustiado, que nem o caso do exemplo da minha paciente que eu dei, né, que ela quase implorou com o zoinho dela olhando para mim, doutora, fala, né, como eu disse para ela que eu não fiz por mal, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo, era isso. Se eu pudesse botar essas palavras na boquinha dela, né? Porque é um cérebro de 14 anos que realmente não sabe, fez, porque foi impulsiva, porque queria 30, 40 reais, porque com esse dinheiro ela podia fazer alguma coisa que ela tinha desejo, né? Então, essa atitude, né, estúpidas, essas ações, né, ela vem por causa dessa dificuldade que o córtex pré-frontal tem de impedir essas ações. E o porque sim é uma resposta verdadeira. Parece uma ironia, mas é uma resposta honesta do jovem, né? Você pode ficar pé da vida, não entender, principalmente os pais não entendem, né? E é aí que está o papel da psicóloga. Você entendendo, você pode mostrar isso para os pais. E aí talvez não precise ficar mais do que um mês sem o celular, né, pessoal? Porque um mês para um adolescente, para o cérebro do adolescente também é complicado o tempo, mas não é a live de hoje o tempo. Então, já teve pesquisas, né, que estudaram quando existia uma lesão nessa região do cérebro em adultos já, né, que sofreram alguma lesão por alguma doença ou por algum trauma. E então, o cérebro que não está funcionando, lesionado, né, que não funciona adequadamente, mostra que um jovem, se ele vê a chave na ignição do carro, ele vai girar a chave e ligar, sem nem pensar. Se ele vê um copo cheio de bebida e está todo mundo bebendo, os amigos estão bebendo, e o copo está na frente dele cheio, ele vai beber por impulso, ele não vai nem pensar por que ele está fazendo isso, porque o cérebro dele aprendeu isso ao longo da vida. Se está ali na frente, eu vou fazer, nem penso, não passa pela minha vontade, né? A mesma coisa se tem uma caixa de fósforo na frente de um jovem, ele vai acender, porque o cérebro dele aprendeu que é uma caixa de fósforo, serve para acender, né? É assim que funciona o cérebro dos jovens. Então, esse cérebro, principalmente o dorso lateral, né, o córtex pré-frontal dorso lateral, ele é capaz de evitar a tempo essa ação impulsiva, mas ele não está totalmente regulado nesse momento da vida do jovem, né? Então, antes dos 20 anos, a gente precisa entender bem que essas ações, né, impulsivas, não ter planejamento, não ter o controle da ação, quando vê, já falou, já pensou, já agiu, já fez besteira, né? Então, diz para mim se isso é um assunto que é importante para você, que ajuda você a se diferenciar na sua profissão e atender, né, essa etapa da vida que é tão importante para nós. Por que ela é tão importante para nós? Porque tudo que a gente faz na juventude vai se refletir no futuro da nossa vida, né? E um jeito certo, então, já que um jeito errado é não ter essa empatia, achar que ficar pé da vida porque ele fez besteira e ainda diz que não sabe por quê, né? Ainda diz que fez porque sim, né? Que a gente fala porque sim, é coisa de criança. Não, não é. É coisa de adolescente também. E um jeito certo, então, é que a gente possa, né, explicar para o adolescente que faz parte da biologia do cérebro dele, né? De como esses neurônios estão funcionando nesse momento. E isso torna ele muito mais suscetível do que um adulto a comportamento de risco.
Né, a gente perde quando a gente está adulto essa coisa de se aventurar, de querer fazer as coisas, dá na louca, vou, faço, né? Vai dizer aí que você não sente um pouquinho de saudade dessa época. Você que se aventurou bastante. Eu só estudava. Eu estudava muito, poucas aventuras. Mas quem viveu sabe bem o que eu estou falando, né? E aí, o cérebro deles também está aberto a argumentações. Eles são ávidos a argumentos e evidências, eles precisam ver, tem que ser algo concreto, né? Então, esse cérebro precisa disso aqui. Eu vou parar de compartilhar, que não preciso mais, já mostrei essa região. Tá todo mundo careca de saber agora onde é o córtex pré-frontal. Por que o adolescente, né? Por que ele tem essas explicações para as coisas idiota que ele faz? Porque realmente faz parte desse cérebro, né? Conhecer como esse cérebro funciona nessa idade evita do adolescente sofrer, dele se sentir culpado, ele se sente um bosta quando ele recebe a bronca do adulto, né? Porque ele nem entende direito mesmo por que ele fez alguma coisa besta que ele fez, né? Ele vai se achar sempre que faz tudo errado. Olha a importância de como a gente transmite a informação para ele. Então, sabendo, né, que os filhos se arriscam, às vezes os pais têm atitudes de, né, fez uma besteira, fez duas, fez três, e os pais querem super proteger. Isso também é outra atitude que a gente precisa orientar, né, os psicólogos precisam orientar os pais em relação a não proteger demais, porque aí você dá outra mensagem para ele. Além dele se sentir um bosta por só fazer coisa errada, ele vai se sentir incapaz e inseguro, quer dizer, eu não sei fazer nada da minha vida, né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Você já vai desenvolvendo o seu cérebro com essas crenças de você mesmo, com esse pensamento, por causa da atitude do adulto que não está entendendo direito o que está acontecendo com esse cérebro adolescente, né? E aí, vamos lá. Vamos só dar uma recapitulada falando aqui o que a gente está falando de impulsividade e o que é importante sobre a impulsividade, né? É como se a gente estivesse agindo faltando um parafuso, né? Faltando um parafuso no sentido de que tá frouxa as ideias, eu não consigo planejar direito, controlar minhas emoções, né? Eu não controlo, eu não avalio os riscos, eu não sei planejar direito, eu não sei processar minhas emoções, né? Ele mesmo não entende, o jovem mesmo não controla, não sabe avaliar o risco, ele não sabe planejar, ele não sabe processar as emoções dele. Então, imagina a importância que um adulto tem na vida para mostrar isso para ele, para que ele se entenda. Ele não faz essa introspecção, esse autoconhecimento. Nós adultos já temos dificuldade para fazer isso. Nós adultos temos dificuldade de procurar psicólogo para nos entender melhor, para nos conhecer, desenvolver pessoalmente. Imagina como que é isso para um jovem, né? Então, repensa sobre isso, reflita sobre isso. Se você acha que esse assunto é importante, compartilha aí, manda essa mensagem para mais psicólogos que atendem jovens ou que desejam atender jovens, eles estão precisando de vocês. E eu quero ajudar, porque eu entendo de jovem. Posso não entender do seu mundo, da psicanálise, do mundo que você, das terapias que você faz, do psicodrama eu entendo, porque eu tenho formação para atender no psicodrama, adolescentes, né? Não crianças nem adultos, que são seres totalmente diferentes, mas eu tenho para adolescente. Mas a gente está aqui para se ajudar, para atingir o maior número de adolescentes possíveis, para que você, psicóloga, consiga atender qualquer problema emocional de paciente adolescente, né? E aí eu quero te dar um primeiro passo em relação à impulsividade, né? Enquanto a gente quer incentivar a autonomia, ter esse equilíbrio, né, entre a impulsividade e ele ter autonomia, esse equilíbrio é super delicado. E aí, a gente pode, porque como é que ele vai fazer boas escolhas, né? Porque depende desse desenvolvimento do córtex pré-frontal, depende e esse córtex, ele depende das interações que o adolescente tem na vida real com as outras pessoas. E aí, de repente, eles estão lá,
no celular, o tempo todo no celular. E você só fica dizendo para ele assim: larga esse celular, larga esse celular. Não adianta falar, larga o celular. E aí a pergunta é: quão disponível você que é adulto está para as emoções desse adolescente, para estar atento, disponível, ter tempo com ele? Essa é a pergunta, para ele sair do celular e para que o cérebro dele se desenvolva, porque ele precisa disso, né? Enquanto ele está ali no celular, o cérebro é diferente. Uma das coisas legais que aconteceu com essa garota que está há 1 mês sem o celular, por causa da caca que ela fez, de forma impulsiva, que a mãe com certeza não, né? Ela tem uma atitude que ela achou que devia, e eu não estou aqui, eu acho que cada mãe sabe o que faz com seu filho, e eu aprendi isso muito tempo atrás na pediatria, né? A gente está para se ajudar, mas cada um tem os seus valores, as suas formas de reagir, de pensar, a história lá. Então, eu não critico a atitude da mãe, não. Inclusive, até reforcei a consequência negativa que isso podia trazer para ela. Imagina se ela faz uma foto aparecer do rosto, como que ela ia se sentir depois. Enfim, a gente vai pontuando, argumentando de forma concreta o prejuízo que ela ia ter. Aí, essas reações, né? O adolescente pode achar assim: tá tirando o meu prazer, o que eu gosto de fazer é estar no celular. Mas se você não se mostra aliado a ele, todo do seu lado, eu quero estar com você, e estar com você é estar com você. E aí você precisa saber o que esse jovem deseja fazer do tempo com você, né? Essa é outra, dá tema para outra live. Então, refletir, fazer essa introspecção, e o que é o objetivo da introspecção? Qual é o primeiro passo que você precisa dar? Você precisa ajudá-lo a pontuar, meu Deus, estou meio descoordenada aqui, eu estou muito descoordenada, os prós, os contras e as consequências, porque é isso que esse cérebro do jovem não consegue fazer, para quem está no YouTube, no prós, os contras e as consequências, né? Esse cérebro jovem não sabe avaliar isso. Só depois que a coisa aconteceu, que ele levou a bronca da mãe ou do pai, que teve a consequência de perder o celular ou algo pior que possa acontecer, aí sim, né? É que ele vai, putz, a menina falou, não, eu estou estudando melhor, eu estou dormindo melhor, eu tenho ficado mais tempo com a minha mãe, olha aí. E foi super bonitinho, né? É muito gratificante para mim, é isso que me dá o desejo de estar aqui, né? Depois de um dia intenso de trabalho, hoje dia de prova, aluno que colou, meu Deus, enfim, muitas coisas, né? Podia estar ali vendo TV, descansando, mas eu quero estar aqui ajudando vocês a entender o mundo dos adolescentes. Por quê? Porque eles precisam de ajuda para isso aqui. Eles precisam de ajuda, né? E a consequência do que é feito aqui vai refletir na vida adulta e é o futuro de uma vida que a gente está falando aqui. Eu quero que vocês, psicólogos, me ajudem a atender adolescentes com qualquer problema emocional para que no futuro você consiga fazer que o futuro deles seja melhor. Porque a gente muda, a gente influencia, a gente põe ele no caminho, a gente ajuda esse cérebro que faz besteira nesse momento, né? Não falei que os franceses pesquisaram crianças, 8 anos, pessoas até os 20, é 3 vezes mais melhor essa área, essa região, de controlar os impulsos, falar sem pensar, agir sem pensar, né? A pessoa que fala o tempo todo, não espera o outro para falar, ela está sendo impulsiva, né? Então, você não ter essa capacidade de resistir. O cérebro aprendeu, a chave está ali na ignição, eu vou ligar, o copo está cheio, estou todo movendo, eu vou beber, o fósforo está na minha frente, eu vou acender, porque o cérebro aprendeu isso, né? Não existe uma consciência, uma vontade, ele nem pensa, ele age. Beleza, pessoal? Isso é a impulsividade. Acho que é um tema super importante, é uma das características, a minha ideia é trazer as características mais predominantes, né, do adolescente, incapacidade de resistir, agir sem freio. Pensa no adolescente, um carro sem freio, né? Ele precisa de um freio
porque senão ele vai acelerar. Ele vai acelerar e a gente não sabe o que vai acontecer. Isso me fez lembrar, para terminar, existe um estudo, né, que avalia que se você tiver um adolescente bêbado dentro do carro, um adolescente bêbado dentro do carro e mais 3 adolescentes junto dele nesse carro, a chance de ter um acidente automobilístico é imensamente maior do que se não tivesse nenhum adolescente bêbado dentro do carro. E, então, imagina a impulsividade. Eu estou dentro do carro com álcool no cérebro, desinibição, né? No primeiro momento, o álcool é uma droga depressiva do sistema nervoso central, mas no primeiro momento ela é estimulante. Então eu vou acelerar, caramba. Eu vou botar o pé no acelerador. Ainda bem que hoje em dia existe Uber, né, pessoal? Eu acho que isso é uma coisa que faz tempo que eu não pesquiso, mas que eu acho que seria interessante. Diz aí se você acha interessante saber se diminuiu o número de... Ainda continua sendo a primeira a causa de morte entre jovens acidentes automobilísticos, mas eu acredito que com o Uber a gente tenha conseguido diminuir, né? Os pais usam isso, né? Lembra aquela história de leva o casaquinho para não passar frio? Agora a gente diz, pega o Uber, chama o Uber. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse tema, impulsividade. Eu acho que é um tema super importante para entender o adolescente. E claro que a gente precisa ponderar o que isso é próprio da adolescência, pode estar relacionado a algum transtorno psiquiátrico, sim, pode, foi o que eu falei para essa mãe, mas a gente precisa saber ter esse discernimento e deixar e dar essa clareza para as famílias e qual o momento de procurar o psiquiatra, né? Você vai saber triar através da história dessa pessoa, então, né? Se existe essa necessidade naquele momento e até uma coisa que ela fez, né? Existe medicamento para lidar com esse tipo de comportamento? Eu falei, olha, ela já está fazendo terapia, ela já está com a psicóloga, isso é fundamental, e com certeza nesse momento, aos 14 anos, isso é muito mais importante do que a gente usar uma medicação. Então, livrar os adolescentes de medicamento também, não sou contra o uso de medicamento, principalmente em sistema nervoso central, porque são reações químicas, não me entendam dessa forma, mas tem muita gente que a gente não precisaria medicar se a gente tivesse um psicólogo atendendo. Isso eu não tenho dúvida, e é por isso que eu estou aqui. Beleza? Boa noite, bom descanso, ó, que amanhã eu tenho mais avaliação.